Olá, meu povo, tudo bem? Então, a gente vinha executando um projeto de um cluster de virtualização e esse projeto, ele, graças a Deus, chegou ao final. A gente concluiu a execução do projeto e eu estou aqui gravando um vídeo de apresentação para que todos tenham ciência de como que ficou o projeto, como que foi realizado e como está operacional, qual o estado, né, operacional do projeto, certo? Inicialmente aqui a gente tem a topologia, tá, que foi proposta, né, que a gente desenhou para o projeto. A topologia conta com 3 servidores, né, 3 máquinas que foram denominadas como SRV Cloud 01, SRV Cloud 02 e SRV Cloud 03. Essas máquinas, elas são responsáveis pelo processamento das máquinas virtuais, dos containers e serviços, né, que vão ser alocados nessas máquinas e prover redundância entre si, né, entre elas, para alta disponibilidade. Conta também com um storage que a gente estimou um tamanho mínimo, né, uma capacidade de armazenamento, uma volumetria de armazenamento de 10 teras. Hoje a gente tem isso aí, mais um pouquinho. Tá? Contaria também com 2 suítes vSAN stacking, que não foi possível devido a recursos financeiros, mas a gente tem um suíte lá fazendo a rede SAN do projeto. Tá? E conta também com um servidor de backup. Quais foram as alterações que a gente teve nesse projeto? No projeto, a gente tinha todas as interfaces de 10 GB. Tá? Não foi possível a gente fazer dessa forma devido aos custos operacionais, como todos sabemos. Então, a gente usou interfaces de 10 GB conectadas diretamente ao storage. Tá? E as interfaces de consumo do conteúdo das máquinas virtuais, gigas. A gente fez LACPs, tá, dessas interfaces. São 4 interfaces de 1 GB em cada servidor desse. A gente fez LACP nas 4 interfaces. Então, a gente tem 4 GB conectados aos suítes com LACP, tá, com Link Aggregation, para consumo do conteúdo das máquinas virtuais. E uma interface de 10 GB de cada servidor conectado diretamente ao storage. Uma outra mudança que a gente teve foi com relação ao Cloud, ao SRV Cloud 03. A gente não, para economia de recursos, né, para baratear o projeto, a gente não teve como comprar um quarto ou um quinto servidor, né, no cenário aqui, para fazer o servidor de backup. E o que foi que a gente fez? O SRV Cloud 03, ele é um servidor de menor capacidade de hardware, tá? Ele tem menos memória do que esses outros dois aqui, e ele vai rodar apenas para fazer redundância, né? Para fazer o HA de containers que tiver nesses dois caras aqui. Tá? E, em segundo plano, está instalado também esse servidor de backup, que deveria ser feito, que ele está virtualizado nesse cara aqui. Tá? Dessa forma, de forma mais básica, a gente conseguiu manter o cenário do projeto, sendo que virtualizando um dos servidores que não é tão importante que seja uma máquina física. A gente não poderia fazer isso com o Cloud 03, porque o Cloud 03 ele entra em um conceito do cluster de virtualização, que seria ter pelo menos 3 nós, tá? 3 nodes, para que fosse possível eleger, né, dentro do sistema de quórum, eleger um master no cluster. Se não tiver no mínimo 3 servidores, 3 nodes, não é possível fazer o processo de votação de eleição do master do cluster. Então, dessa forma, a gente conseguiu manter a exigência mínima que o Proxmox pede, não só o Proxmox, né, mas outras plataformas de virtualizações ou de virtualização também funciona da mesma maneira. O mínimo, né, que se pede para um cluster de virtualização se tornar operacional são 3 servidores. E daí por diante pode ser 4, 5, 6, 10, tá? Mas o mínimo são 3. Então a gente manteve os 3, tá? Dentro da arquitetura exigida pela documentação, virtualizou o servidor de backup. Esse servidor de backup ele tem um disco nesse cara aqui,
Tá? E, na verdade, ele tem um RAID lá com discos dedicados apenas a armazenamento dos backups, certo? O que a gente não pode é que essa máquina pare. Se essa máquina aqui morrer, tá? Se for algum problema de disco ou qualquer outro problema, tudo bem, é recuperável. O RAID permite perder até um disco do grupo de disco que sem problema. Vai continuar operacional até que se faça a troca, né, a substituição desse disco. Tá? No RAID do sistema operacional dessa máquina aqui também se permite perder até um disco. Não tem problema, desde que seja substituído o disco. E assim como as demais, todas têm redundância de disco, tá? E o que pode impactar o, o serviço seria a perda da máquina em si, né, da máquina inteira. Mesmo assim, se ela parar, tá, se essa máquina aqui que está com o servidor de backup e fazendo parte de um dos servidores do cluster, o cluster permanecerá operacional com apenas 2 nós. Claro, vai ter algumas contingências, vai ter algum problema, mas ele continua mantendo todo o serviço operacional. Daí sim o técnico, né, a nossa equipe precisa agir para subir uma outra máquina aqui, para compor novamente o cluster e realizar um backup o quanto antes, né, do que está operacional aqui. Porque caso haja mais um incidente, né, mais um desastre em uma das outras máquinas, a gente perde tudo. Outra solução seria, periodicamente, sei lá, a cada 30 dias, 60 dias ou 90 dias, extrair esses backups que são feitos por esta máquina virtual que está alocada dentro desta máquina física para um disco externo, que é possível também. Tá? Mas está dessa forma. A gente tem um storage com 10 teras, já tem um pouquinho mais, a gente vai ver lá dentro, acho que se não me engano está com 12 teras. O SRV Cloud 01 com uma capacidade de processamento já considerável, SRV Cloud 02 também com a capacidade de processamento igualzinho, idêntico ao Cloud 01, e a ideia é um poder fazer HA entre o outro, caso esse cara aqui precise parar por algum motivo, ou para manutenção, ou por algum defeito, qualquer coisa que seja, o Cloud 02 tem condições de assumir a carga de processamento que esse cara está carregando, tá? E se o 2 tiver algum problema também, precisar ser desligado por algum motivo, ou algum acidente ocorrer no cara e a gente precisar fazer alguma manutenção, o 01 tem condições de assumir a carga de processamento do 02. Lembrando, se eu tenho condições de virtualizar 40 máquinas virtuais em cada um deles, chegando, atingindo os seus 80, 85% de processamento e de uso de memória, de uso de hardware, eu não vou fazer isso. Tá? Esses 85% ele tem que ser atingido, né? Tem que chegar a esses 85% somando os dois, tá? De forma balanceada. Por quê? Porque aí eu teria 42,5, 43 em cada um, tá? E eu teria espaço para alocar a carga de processamento que está em cima do colega vizinho. Se eu chegar a 80%, a 70%, eu nem preciso disso, se eu chegar a 50% de carga de processamento ou de uso de memória física da máquina física nos sistemas de virtualização de cada um deles, se eu precisar migrar 100% de tudo que está rodando em um cara desse para o outro, somando ao que o outro já está processando, digamos que ele esteja também processando 50%, eu vou saturar a máquina, eu vou saturar o equipamento e ele não vai conseguir rodar. Então, é uma premissa do operador entender que a carga de virtualização ela precisa ser distribuída entre os dois e não deve ultrapassar os seus 45%. Tá? A gente precisa reservar pelo menos 10% de memória para o sistema operacional de virtualização que está rodando na máquina poder operar. Certo? E de processamento. De processamento vai ser difícil esgotar isso aí, mas a gente precisa ter essa ciência. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou entrar aqui, eu já estou logado, tá? Tanto no servidor de backup quanto no master, que a gente consegue visualizar os três
nodes, né, os 3 servidores, tá? O Cloud 01, tá? PVE Cloud 01, que seria o SRV Cloud 01. Está aqui, já temos máquinas virtuais instaladas em produção. Essas máquinas, inicialmente, quando o projeto iniciou, era só essa máquina física. Então, todas as máquinas foram instaladas aqui e foram instaladas com o disco virtual, né, o disco da máquina virtual instalado na barriga do servidor. Tá? Inclusive, essa aqui ainda está. Tá? Mas essa daqui, esse container, eu já migrei ele para o storage. Ele já está no storage. Então, a gente está migrando gradativamente os discos das máquinas para o storage. Tá? Essa já migrou para o storage. Essa daqui também já migrou para o storage. Esse aqui ainda não. Tá? Por que está sendo migrado gradativamente? Porque nesse processo de migração eu preciso desligar a máquina. Então, são serviços que eu não posso parar em qualquer horário. Tem que ser no horário programado. Tá? Os DNS do provedor ainda está com o disco na barriga. Isso NS01, tá? Tanto o autoritativo quanto o recursivo. Já o NS02, eu já migrei para o storage. Desculpa o barulho. Eu já migrei para o storage e já está distribuindo carga. A gente já colocou eles no Cloud 02. Tá? A gente já jogou ele para o Cloud 02. E o recursivo também. A máquina do acesso remoto, que é um Windows, também foi migrado para o storage e também já está rodando no Cloud 02. Como eu falei um pouco antes no vídeo, a ideia é distribuir carga entre esses dois de máquinas virtuais e containers, tá? Vai estar distribuído entre os dois, mas caso haja falha ou no Cloud 01 ou no Cloud 02, esses containers, o HA, a alta disponibilidade, vai migrar eles para o Cloud 03. Certo? Esse Cloud 03 ele está dedicado apenas a esses dois serviços. Redundância, tá? Alta disponibilidade dos containers e backup. Tá? Eu tenho uma máquina virtual de backup instalada aqui e backupando tudo que está acima dele. Tranquilo? O que é que a gente tem mais para ver aqui? Storage. Tá? O storage, como eu falei, a gente tinha um planejamento de ter pelo menos 10 teras de armazenamento. A gente está com 12 teras de armazenamento aqui. Desse armazenamento a gente está com apenas 400 GB sendo utilizado até então. Falta migrar alguns discos rígidos ainda. A gente vai migrar, vai chegar na casa dos seus talvez 600 GB, no máximo 700 GB. E é aceitável, ainda tem espaço para caramba aqui. Então dá para brincar um bocado ainda. Se a gente vier aqui no Summer, a gente vai ter um overview geral do cluster inteiro, das 3 máquinas. Tá? A gente vai ter o status que está ok, tá? O cluster é o CGE ITL. Ele está Corate. O que é Corate? Ele está elegível? Tá? Traduzindo de forma literal para um português técnico, compreensível. Corate. Ele está Corate? Sim, ele está Corate. Yes, ele está elegível. Se ele está elegível é porque ele obedece a regra lá da documentação de ter pelo menos 3 máquinas, 3 nós disponíveis para eleger, né, para fazer essa votação e eleger. Por que é necessário 3? Porque às vezes, pelo que eu li na documentação, às vezes a máquina ela pode votar nela mesma. Tá? Então, se eu tiver só dois sistemas operacionais rodando nessa hierarquia, pode ser que uma máquina vote nela mesma e a segunda máquina também vote nela mesma. E aí daria um empate. E essa rodada de eleição ela teria que acontecer novamente. E mesmo que uma votasse em si própria e a outra votasse nela, existe um conceito, um cálculo que é feito e que esse número daria quebrado. Então, se o número der quebrado, der, por exemplo, 0,5, ele vai zerar. E aí não seria possível eleger. Tá? Teria que dar um número cheio, um número inteiro, para uma das máquinas, no caso, para poder eleger ela como master do cluster. Então, isso aqui diz que o cluster está perfeitamente configurado e tem saúde, né? Tem eleitores suficientes para eleger um master que vai assumir todo o processo do cluster, todo o processo operacional do cluster e
torná-lo operacional. A gente tem 3 nodes online, 0 offline. A gente tem 14 máquinas virtuais em operação no momento e 2 containers. Tá? Algumas dessas máquinas virtuais aqui poderiam ser containers, mas na ocasião que elas foram configuradas por questões de arquitetura de rede, planejamento IP, não foi possível containerizar essas máquinas. Então, tivemos que subir elas de forma como máquina virtual. Pode ser migrado depois? Pode. A gente pode pegar o serviço que está na máquina virtual, criar um container e migrar ele para esse container. Pode. Sim. Mas está operacional no momento e a gente não tem para que mexer no que está funcionando no momento. Tá? Teria que fazer um planejamento mais adequado para isso. Mais embaixo a gente tem os dados de resources, né, do CPU. A gente tem 192 CPU. Desse total de CPUs, a gente tem 2% sendo usado com aquela porrada de máquinas que estão usando lá. A gente tem 630 GB de memória, a gente tem 29% dessa memória utilizada, e quem mais está usando memória é o Cloud 01. A gente vai migrar essas máquinas para o storage e vai distribuir essa carga para isso aqui chegar a 40, 35, 40 no máximo, tá? A gente vai tentar equilibrar, tá? Isso aqui. Vai distribuir para o Cloud 02 para ficar tudo equilibrado. Se Cloud 02 precisar migrar para 01, tem espaço no 01, tem memória suficiente no 01 para assumir toda a carga de processamento e de uso de memória que o 02 está rodando. E o 01 também, se tiver algum problema, migrar para o 02 e o 02 ter condição de assumir essa carga de processamento e de uso de memória. Entenderam, né? O storage, 28 teras no total. Isso aqui é contando com o storage externo que a gente tem, os armazenamentos que cada um tem internamente na barriga. Tá? Storage mesmo, a gente só vai ter 12 teras aqui desse total aqui de 28 teras. Tudo bem? A gente pode ver os storage aqui, tá? Esse storage aqui está na barriga do Cloud 01. Isso aqui é a conexão SCSI com o storage externo, e esse aqui é o storage em cima de LVM, usando essa conexão. Em cima dessa conexão, na verdade, o storage LVM em cima da conexão a SCSI. As configurações de backup, eu tenho uma regra de backup para o Cloud 01 e uma regra de backup para o Cloud 02. E por que eu não tenho para 03? Porque a 03 tem apenas uma máquina virtual, que é o próprio servidor de backup, e eu não posso backupear, não faz nem sentido eu backupear o servidor de backup. Né? Na prática e na lógica, aí a gente abriria um loop de backup. O que é que temos mais aqui? Então, aqui eu vou ter só uma regra de backup para o Cloud 01 e para o Cloud 02. Outras coisas que temos aqui é o HA. O HA ele está pré-configurado, eu já fiz alguns testes. Tá? Eu criei um grupo de container para o Cloud 01 e um grupo de VM para Cloud 01. Um grupo de container para Cloud 02 e um grupo de container vamos lá, voltando aqui. Container do 01, tá? Um grupo de container Cloud 01, um grupo de container Cloud 02, um grupo de VM da Cloud 01, um grupo de VM da Cloud 02. Esses daqui foram para testes, eu não vou excluir agora, vou deixar porque eu preciso mostrar para vocês um teste em andamento de como que funcionaria o HA, e aí a gente vai ver com esses caras de teste aqui. Aqui no HA, eu tenho as regras já em testes aqui, ele já me diz aqui o Cloud 01 tá eleito como master, tá? E Cloud 02 e Cloud 03, Cloud 02 está ativa e a Cloud 03 está idle. O que está ativo aqui, ele está em standby. Se por acaso o Cloud 01 morrer ou tiver algum problema lá, que o quórum decida que ele não está apto a ser o master, o 2 vai assumir.
certo? O 2 aqui, no caso, que está ativo, ó, ele vai assumir. As regras que a gente tem aqui, eu tenho uma regra para um container de teste e uma regra para uma VM de teste. Tá? Ambas estão na Cloud 02. Daqui a pouco a gente vai fazer um teste aqui, eu vou mostrar para vocês. Referente ao restante do sistema, a gente tem o servidor de backup, que está aberto aqui, tá todo configurado, já está em produção, inclusive, está funcionando, está operacional. A gente tem aqui o armazenamento, né, o storage, que foi configurado nele para receber os backups das máquinas virtuais. A gente já tem backup de todas as máquinas virtuais presentes no cluster de virtualização. A gente tem 14 máquinas no total, se a gente contar aqui, vão ter 12, que duas aqui a gente não está backupando. Tá? As máquinas de testes, elas não estão inclusas no backup. Não faz sentido, para mim, backupear uma máquina que eu estou usando apenas como teste. Certo? Então, a gente configurou o backup da seguinte maneira. De cada host, seja ele container ou seja ele VM, ele vai fazer um backup todo dia e vai manter os dois últimos backups, o de hoje e o do dia anterior. A gente pode ver isso aqui. Tá? A gente tem o do dia 1, antes de ontem, e tem o do dia 2 de hoje. E hoje à noite, a partir das 0 horas da noite, ele vai fazer mais um backup, vai sobrescrever em cima do backup do de ontem. Na verdade, ele vai excluir o de ontem, né? Vai rebaixar o dia de hoje para o dia anterior e vai colocar um backup novo aqui, que seria o dia 3. Certo? Ele verifica a integridade do backup e a gente está com tudo ok aqui. Ó. Tá? Estado verificado. Então, vou verificar estado, está tudo ok. Certo? Desse armazenamento todo aqui, a gente tem 6 tera, 6.4 tera de armazenamento para backup, só para backup. E a gente não vai conseguir encher isso nunca, porque ele recicla, né? Como vocês viram lá, ele faz a reciclagem dos backups. Então, se eu pedir para só manter os dois últimos backups, ele sempre vai estar excluindo o mais antigo e gravando o novo. Então, o processo de aumento, né, dessa volumetria é muito lento. O que é que vai aumentar? O que vai aumentar é o que vai mudando nessas máquinas virtuais. É um banco de dados que vai enchendo, é um arquivo que vai sendo salvo, que vai sendo guardado nessas máquinas virtuais, e a gente sabe que é bem lento esse processo. Além do que, o processo de backup, ele usa ZFS, então ele compacta esses backups, melhorando, né, otimizando o espaço que a gente tem disponível no storage para armazenar esses backups. Então a gente tem aqui, sei lá, 5, 10 anos aqui de espaço para armazenar backup, dependendo do uso, né, da quantidade de máquinas que forem surgindo lá até o limite que o cluster conseguir manter essas máquinas. Belezinha? Aqui a gente tem, no painel do Backup Server, do Proxmox Backup Server, a gente tem um resumo total, né, também do status operacional da máquina, quanto que ele tem de CPUs rodando, quanto de memória que tem dedicada a ele, quanto que está em uso no momento, tá? O espaço em disco que está sendo utilizado para instalação, em memória swap, certo? O armazenamento, bem simples, tudo muito simples. O nosso storage é um servidor Dell, tá? R730, um servidor Dell R730 com 8 BIOS para disco. Hoje ele está com, se não me falha a memória, são 8 BIOS para disco. Hoje ele está com 6 discos de 4 TB, certo? Fazendo 2 RAID 5 a cada 3 discos. Então, esse cenário me permite falhar até 2 discos, um de cada RAID. Tá? Então, se eu falhar do RAID 1, um disco, eu continuo 100% operacional. Claro, vou ter o alarme lá, vou ter alguma perda de desempenho porque eu perdi um disco, né? Eu vou estar gravando em menos um disco, então ele diminui um pouquinho o desempenho, mas continua operacional. E me dá tempo para trocar o disco, fazer a troca do disco e esperar o rebuild do disco, né? Ele vai demorar porque é
um disco de 4 teras, ele vai levar aí em torno aí de 24 horas para completar o seu processo de rebuild completo. E do RAID 2 eu também posso parar mais um disco. Então, se eu parar, se eu tiver a infelicidade, né, de parar 2 discos, sendo um em cada RAID, tudo bem. Agora, se parar 2 discos no mesmo RAID, aí é roça pra gente. Mas com tudo isso, o nível de redundância ainda é muito alto, muito alto. Raramente, dificilmente vai parar 2 discos ao mesmo tempo, simultaneamente, no mesmo RAID. Tá? A caca precisa ser grande para isso acontecer, como a gente sabe. Então é isso aí, a gente está usando o TrueNAS, tá? Nessa versão aqui foi a versão testada e validada e funcionou muito bem. Tá? A gente tem uma versão mais atual, mas não gostei, não funcionou legal. Encontrei alguns bugs, alguns impasses, alguns problemas de perda de configuração que não foi legal. Então eu testei outras versões e a melhor que se saiu, a que passou em todos os testes, na verdade, teste de desligamento, teste de reinicialização, testes de troca de disco, todo o teste que a gente pudesse fazer no cenário de teste a gente fez, foi essa versão aqui que passou sem problema nenhum. Certo? O que é que a gente faz? Não, esse cara aqui ele não está conectado à internet, ele não vai ser acessado via internet, ele é isolado, ele está dentro de um ambiente controlado, sem acesso à internet, então não precisa atualizar ele. Ah, mas e se eu quiser atualizar, Rogério? Tudo bem, daqui para frente a versão atual certamente vai passar por correções de bug, a gente valida essa versão no cenário de teste, está tudo ok, está tudo certinho, funcionou bonitinho, atualiza-se. Atualiza-se depois, futuramente, com planejamento. Claro, um storage que vai estar em produção, com sei lá quantos teras de dados armazenados no cara, o cara não vai estar mexendo, não vai estar mudando, não vai estar atualizando um sistema operacional que está funcionando e que está resolvendo o problema do cara. A não ser que ele queira arrumar problema. Aí beleza. Mas a não ser, tá tudo bem. Como diz um ditado popular que a gente já conhece, time que está ganhando não se mexe. Certo? Então, voltando aqui para o nosso cluster de virtualização, para o nosso virtualizador, eu tenho 2 maneiras de testar isso aqui. Ah, Paulo, eu tenho essa máquina virtual que é de testes aqui e tem um container aqui também que é de teste. Essa máquina virtual está aqui, eu vou logar nela. Vou logar nela aqui. Estou dentro da máquina virtual. Eu vou abrir um prompt aqui para a gente abrir um teste aqui para ela. Eu vou abrir um ping. Para essa máquina. A gente vai ver que ela está respondendo aqui bonitinho. Eu vou mostrar para vocês que essa máquina está conectada à internet e navega. Ó, a gente abriu o site da Google. Vamos abrir um site do Banco do Brasil aqui, vamos ver se abre. É bom testar em site de banco. Site de banco é bem exigente com relação à conectividade, então se funcionar, tá tudo ok. Certinho? Vou deixar aqui, vou minimizar. Vou abrir um terminal aqui também. Inclusive já tem um aberto aqui, deve ter sido algum teste aí que eu fiz anteriormente. Já tem 63 mil pings. Ó. Vou limpar a tela, vou abrir esse ping de novo para a internet, para o Google. Está respondendo bonitinho. Qual o teste que a gente vai fazer? Paulo, você me falou que o Cloud 03 é só para container, mas ele pode receber máquina virtual? Pode. A única restrição dele é que a capacidade de memória, de hardware, né, a memória dele é inferior aos outros 2 em cima. Tá? Por isso que a gente vai dedicar ele para fazer redundância apenas de container, que exige menos memória do que uma máquina virtual. A gente tem máquina virtual aí com 32 GB de memória. Então, se eu passar 4 máquinas de 32 GB para esse cara, eu quebro ele. Ele só tem 128 GB de memória, se a gente vier aqui. Ó. Aqui, ó. Tá? Ele conta 125, mas a especificação é de 128 GB de memória. Então, se eu migrar 4 máquinas de 32 GB, eu já quebrei ele. Não vai ter memória disponível para o sistema operacional dele rodar. Certo? Então, por isso que ele vai estar dedicado apenas a containers. Mas vamos voltar aqui.
E eu vou mostrar para vocês aqui no teste que eu consigo migrar essa máquina sem nenhum impacto operacional do que está rodando nela. Poderia ter um serviço aqui, por exemplo, de hospedagem de site. Eu poderia ter um serviço aqui de ERP de uma empresa alocada aqui dentro, como a gente tem aqui o nosso. Poderia ter qualquer outro serviço aqui, um serviço de DNS, qualquer outro serviço rodando aqui, e essa máquina, digamos que essa máquina física aqui vai passar por uma manutenção, ou ela está com um problema de disco, por exemplo, e eu preciso fazer a troca do disco, ou teve um baixo desempenho devido à perda de um disco ou dois discos. Existe dois processos, na verdade, dentro do Proxmox, que monitoram a saúde da máquina. Um processo, ele é composto por daemons, né, ou daemon, dependendo do seu inglês aí, e esse processo, ele verifica a disponibilidade da máquina, como que a máquina está, o status operacional da máquina. E se caso alguma coisa mude, por exemplo, a perda de disco ou defeito de memória, por exemplo, e a máquina está perdendo desempenho, esse daemon ele vai startar o HA e vai falar para o HA seguir aquela regra que foi configurada lá, qual que é a próxima máquina apta a receber as virtualizações, as máquinas, os containers que estão rodando nesta máquina. Esse processo ele vai ser iniciado, ele vai migrar, e aí o analista, o técnico, o responsável técnico pelo servidor, né, pelo cluster, tem que entrar em ação, certo? Essa migração ela é automatizada por esse processo, mas a correção física da máquina tem que ser manual, né? Tem que ter uma galera que vai resolver. Existe um outro processo que todo equipamento de rede ele tem esse processo, né? Essa feature, essa solução embutida no seu software, no seu código, que é o Watchdog. O Watchdog é o cão de guarda. O Proxmox também usa esse recurso, e esse recurso ele monitora o quê? Ele monitora processador e memória, né? Ele monitora a atividade da máquina física. Se eu saturei o processamento da máquina, a máquina está sem condições de entregar um bom desempenho nas virtualizações. O que é que esse serviço de Watchdog vai fazer? Vai fazer o mesmo processo do daemon, vai startar o HA vai ler as regras que está configurada lá, qual máquina tem prioridade para receber as virtualizações, e esse processo de migração ele vai ser iniciado, um a um, até a última máquina virtual. Tá? Quando é que o HA poderá não atuar? Quando a máquina sofreu um desligamento abrupto. O teu banco de bateria, o teu no-break, a tua fonte, o teu sistema de energia não conteve, por exemplo, uma falta de energia. Aí não tem como migrar, né? A máquina desligou, é um problema abrupto, não tem como resolver. Mas a não ser esses sistemas, eles vão conseguir agilizar aí 80%, 90% da tua vida analista de infraestrutura. O cara vai esquentar muito menos a cabeça. Tá? Mas aqui a gente vai forçar um teste manual. Eu vou na máquina lá que a gente abriu para testes. Ela está aqui conectada, como eu falei, o serviço está ativo, eu estou monitorando ela de fora para dentro e de dentro para fora. E vou falar que eu quero migrar ela. Isso aqui de forma manual. Vou migrar ela para onde? Para o Cloud 01. Beleza? Vamos lá. Ó. Vê o que é que acontece. Olha lá. Falou que o HA estava ok, que tinha uma regra de HA ok lá para ela, e ela iniciou o processo aqui. Vou abrir aqui, que ela vai sair daqui, ela vai fechar a janelinha, porque ela vai mudar de host, né? Ela vai ter que abrir no próximo host físico. E vai pular lá para o 01. O que é que vai acontecer? A gente tem uma regra de HA configurado lá, e essa regra ela não é implícita. Certo? Ela não é implícita. Mas um minuto depois ela vai ler essa regra, onde ela já está aqui, ó, saiu do Cloud 02 e veio para cá, para o Cloud 01. E está aqui. A gente não perdeu nenhum pacote aqui e também não perdeu nenhum pacote aqui no monitoramento de fora. O que é que vai acontecer? Ela vai chegar no Cloud 01 e vai falar, ó,
Existe uma regra de DHA aqui que diz que a máquina que vai processar essa máquina até que haja qualquer outro problema é a Cloud 02. Então eu vou voltar a Cloud 02 vou voltar ela para a Cloud 02 porque a Cloud 02 está operacional, não tem nenhum problema na Cloud 02. Certo? Vamos aguardar, ela vai voltar de forma autônoma para a Cloud 02. Eu forcei a subida dela manualmente, mas o retorno foi o HA que trouxe ela de volta, foi autônomo. Tá? E a máquina continua ligada, operacional, navegando na internet. Certo? Se eu olhar aqui, não perdi nenhum pacote. E eu posso mandar ela para a Cloud 01? Podemos, ele vai listar aqui, ó, o Cloud 03? Sim, podemos, ele vai listar aqui, tá aqui o Cloud 03. Eu vou forçar, ela vai migrar, ó, ok, vou fechar aqui, vou minimizar aqui, ela vai começar o processo aqui, deixa eu fechar aqui em cima, porque aí fica melhor pra gente. Trazer para cá a janelinha para a gente monitorar, ela está migrando para a Cloud 03. A Cloud 03 tem condição? Tem uma máquina só, 2, 3 máquinas com recurso de hardware baixo, ele vai operar, vai processar de forma normal. Vamos aguardar o processo de migração. Deixa eu... Aqui. Deixa eu abrir meu terminal. Migrou. Deixa eu abrir meu terminalzinho aqui. Meu terminalzinho está aqui. Meus pacotes estão chegando na máquina lá de boa. Não perdi nenhum pacote aqui, ó. Certo? E o HA vai fazer a mesma coisa. Olha, Cloud 03 não tem prioridade para uso, né, para processar, para hospedar essa máquina virtual. E a minha Cloud 02, meu PVE Cloud 02, está 100% operacional. Então não tem necessidade de eu manter essa máquina aqui. Volta para o seu lugar de origem. E vai voltar. Iniciou aqui o processo de migração de volta para o seu host, né, de origem. Beleza? Voltou. Tá, aqui a máquina carregou nosso console novamente. Se a gente vier aqui, ó, não perdeu nenhum pacote. Existe uma diferença de migração de máquina virtual para o container. Como a gente sabe, o container ele está hospedado, né, está instalado dentro do sistema operacional da máquina física. Então, esse processo de migração do container, eu vou mudar aqui também para o IP do container para a gente acompanhar e ficar bem claro, né, bem explicado. Tá? Esse é o IP do container. Se eu logar aqui no container, a gente vai ver que ele também tem conectividade com a internet. Eu até instalei um pacote de Apache nele. Ele tem conectividade com a internet. Se a gente vier aqui, 10.9.9, eu vou ter um Apache instalado nele, tá vendo? Vou deixar aberto aqui. E se eu vier aqui no cara aqui e falar para ele que eu vou migrar ele, eu quero migrar ele para o PVE Cloud 01, tá? Ele vai falar que tem uma regra de HA aqui, ó, para o container, e tá ok. Vou voltar para cá, deixa eu colocar aqui para a gente acompanhar, não, aqui desse lado fica melhor. A gente vai ver que segundos depois o processo de migração vai iniciar, só que o container, o que é que acontece com o container? Ele desliga o container, porque eu não consigo arrancar, tirar um sistema operacional que está instalado dentro de outro sistema operacional sem desligá-lo, né? Eu preciso desligar para mover ele desse sistema operacional aqui para o sistema operacional desse cara aqui, tá? Desse cara aqui, na verdade, desse cara aqui, para mover para esse cara aqui, certo? Vamos aguardar. Aqui ele está desligado. Certo? Ele ligou novamente. A gente pediu para ele migrar para cá. E ele não subiu aqui, né? Vamos novamente entender o que foi que aconteceu. Ó, Cloud 01. Ele vai dizer que tem uma regra de HA lá. Tá?
requisitando HA, migration, tá, para CT, beleza. Aí lá, ele vai desligar aqui, ó, vamos ficar atento. Ó, desligou, migrou, tá? Foi tão rápido que a gente nem viu. Migrou, tá aqui no PV Cloud 01, certo? Ele vai verificar que PV Cloud 01 não é o cara que tem prioridade para executar esse cara e vai voltar para Cloud 02 e vai ligar novamente o container. Tá? Isso, quem está fazendo isso tudo é as regras de HA que eu coloquei para testar, que eu fiz lá para testar. Ligou novamente o container, tá? Já voltou aqui, já está operacional, ele vai mudar o status aqui de cinza, ó. Ficou player, tá? Ah, vou migrar lá para o 3. Pode? Pode. Pode e deve. Tá? O 3 é o cara que está apto a assumir o processamento desse container caso o 2 pare. Ó. Requisitando HA migration para tal, beleza, foi, tarefa ok. Se a gente voltar aqui, eu vou fechar aqui para a gente ter uma visualização melhor. Se a gente voltar aqui, ó, desligou o container, migrou para cá. Nesse caso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai startar o container ou vai verificar se o host responsável pela hospedagem dele, que é o Cloud 02, está ok, vai estar ok e ele não vai deixar o container lá no 03. Ele vai voltar o container para o 02 porque o 02 está disponível, está operacional. Caso o 2 falhasse, tá, por algum motivo, por perda de disco, ou por saturação de processamento, ou falta de memória, o HA migraria para o 03 e enquanto persistisse, né, o status de falha do 02, o container permaneceria lá no 03. Certo? Existe uma outra regra aqui, que são ajustes de configuração, que me diz, ó, é restrito? O que é restrito? Restrito é, ele só vai funcionar ali, naquele nó, naquela máquina física. Como assim, Paulo? Ah, mas eu configurei para que os containers migrem, em caso de falha, para o 03. E se o 03 não estiver disponível? Se tiver restrito, acabou, a máquina morreu ali. Se tiver marcado restrito. Se tiver desmarcado como está aqui, tá? No restrito, a próxima ele vai mandar para cá, mas se não tiver disponível 03, ele vai mandar para a próxima máquina que tiver disponível, sem problema nenhum. Existe uma regra aqui, mas essa regra não é explícita. Tá? E no failback? O que é o no failback? O no failback ele migrou a máquina por algum evento que houve, ele migrou a máquina para a cloud vizinha, para o nó vizinho. A máquina que estava responsável por processar esse container, essa máquina virtual, voltou, está 100% operacional. Eu retorno à máquina virtual? Beleza, assim, houve um acidente e a máquina parou. Não sei se aquela máquina voltou e está estável. Então, é melhor que a máquina fique para onde ela foi, que depois de avaliado o caso, o evento, eu volte ela manualmente. Certo? Então, em processo de produção, eu vou marcar isso aqui, vou ter que precisar marcar. Se ocorrer um evento e a máquina mudou de lugar, a máquina virtual mudou de lugar por algum problema. Então, eu preciso analisar esse problema primeiro, mesmo que a máquina ela volte ao status operacional, né, a máquina física, né, o servidor físico volta ao estado operacional, mas eu não quero que as máquinas que estavam nele voltem para ele novamente. Então, não quero que ele faça o recover, né, das máquinas, né, que migraram para ele novamente. Beleza? Então, é isso aí. Então, dessa forma, a gente pode ver que o Proxmox, como eu já ouvi muito por aí o pessoal falando, não chega a ser um VMware da vida, não chega a ser um Nutanix, não chega a ser um Ovirt da vida, que o Ovirt eu nem testei, nem sei como que é. Mas ele já consegue entregar para você uma solução bastante robusta, se bem configurado, se bem montado, se bem feito. Então a gente vê que funciona e funciona bem.
Certinho? Então, para o pessoal aqui, minha equipe, a galera que trabalha comigo, que não teve a oportunidade de participar do processo construtivo desse projeto, que acompanhou apenas assim, indiretamente, tá aí o vídeo para que a gente possa entender melhor e ver o projeto todo, o sistema todo funcionando em operação. Certo? Eu tenho outras máquinas aqui que estão em produções, aqui são sistemas de DNS, tá? O autoritativo, o NS2 autoritativo da empresa, o NS2 recursivo da empresa. Eu tenho um TS, né, um servidor Windows, que é um servidor de acesso remoto, tá? Tem outros serviços instalados nele também, tá aqui, tá ativo. Eu posso migrar ele daqui para qualquer um dos nós aqui, dos nodes, e quem está acessando ele nem vai sentir que houve essa mudança de máquina física dessa máquina virtual. Certinho? Então, gente, é isso aí. Obrigado aí por ter acompanhado o vídeo até aqui. Me desculpem a forma de falar, a linguagem e qualquer erro de pronúncia ou de fala que eu cometi aqui. Mas isso aí é o que eu posso apresentar para vocês na prática, como eu falo, como eu faço e o que eu consegui fazer aqui com alguns meses de estudos e de trabalho. Não vou dizer que pesado, mas árduo, né? Porque a maioria desse trabalho não foi executado durante o dia, foi executado durante a noite. Mas está aí, uma ferramenta para que a gente possa utilizar e trabalhar de forma mais fluida, mais rápida, porque aqui a gente tem uma segurança maior. Se houver um desastre, a gente perder uma máquina virtual dessa, tendo backup, a gente consegue restaurar ela em 2, 3, dependendo do tamanho da máquina, no máximo 5 minutos. Mas parar um servidor desse, a gente consegue restaurar as máquinas que estavam nesse servidor. Se ele morrer, morreu, queimou. A gente consegue restaurar as máquinas que estavam nesse servidor aí em 5, 10 minutos no máximo, em outra máquina que está ativa, que está operacional. Então isso é uma ferramenta que para a gente vai trazer uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Valeu aí, gente. Obrigado. Até mais.